Então, pessoal, no vídeo anterior nós criamos o modelo da fábrica, né, com um processo de corte, um processo de costura, para utilizar os componentes básicos do Arena. Agora, nós vamos imaginar a seguinte situação. A fábrica que nós modelamos no exercício anterior recebeu reclamações referente à qualidade das roupas produzidas. Então, para resolver esse problema, ela criou um setor de inspeção. Então, tem mais um processo ali na nossa fábrica que é a inspeção, que leva exatamente 7,5 minutos para inspecionar as peças produzidas. A gente sabe que na prática dificilmente nós vamos ter um processo tão determinístico quanto esse, mas eu trabalhei dessa forma para vocês verem como nós colocamos informações determinísticas ali no Arena. Em média, depois desse processo de inspeção, 15% das peças retornam ao setor de costura para correções. Nenhuma peça é devolvida ao setor de corte. Então vamos imaginar que todos os problemas são do setor de costura. Para que a gente possa implementar isso, nós vamos ter que utilizar um módulo que a gente chama de Decide. O módulo Decide ele permite que a gente inclui rotas diferentes para que as entidades percorram, né, caminhos diferentes dentro do nosso modelo. A regra do Decide ela pode ser definida de duas maneiras: regras determinísticas e regras probabilísticas. E dentro de qualquer uma dessas duas, nós também temos duas possibilidades, que é o two-way by condition e o NA by condition. O que é isso? Então, quando é uma regra determinística, ele pode seguir por dois caminhos diferentes ou por N caminhos diferentes. E da mesma forma, quando a gente trabalha com probabilidades, a gente tem o two-way by chance, ou seja, dois caminhos diferentes com base em alguma probabilidade, e o anyway by chance, quando eu tenho mais de dois caminhos, dependendo de alguma probabilidade. O nosso modelo vai ficar dessa forma, então. Ó. Chega os pedidos, vai para o setor de corte, como antes, vai para o setor de costura, e agora nós vamos colocar aqui uma inspeção, que como a gente viu ali anteriormente, dura 7,5 minutos. Depois da inspeção, nós vamos colocar o Decide. O Decide é esse losango aqui. O Decide ele não toma tempo nenhum, ele só vai representar o teste. Depois da inspeção, depois desses 7,5 minutos, o que aconteceu com as peças? Aquelas consideradas boas foram para o setor de expedição, que eu chamei aqui. E as que foram consideradas problemáticas, elas retornam para o setor de costura. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Ó. Então, nós vamos fazer a atividade 3. Nós vamos alterar o modelo criado naquela atividade 2, incorporando o setor de inspeção. E nós vamos simular esse sistema da mesma forma, para verificar como é que vai ficar a mudança, né, nos tempos de processamento em relação ao exercício anterior. Vamos lá. Primeira coisa, vamos criar aqui um novo setor, certo? Que é o setor de inspeção, então é um novo processo. Vou clicar aqui e vou simplesmente clicar no delete para apagar aquela ligação. Depois da costura, ele vai vir para o processo de inspeção. Vamos fazer a ligação dos dois, dá 2 cliques, vamos chamar aqui inspeção. Da mesma forma, seize delay release, vamos adicionar aqui um recurso que nós vamos chamar de inspetor. E esse inspetor, certo? Ele vai trabalhar num tempo constante. É isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Ó, o setor de inspeção leva exatamente 7,5 minutos para inspecionar as peças. Então, é constante, minutos 7,5. O nosso inspetor está configurado. Depois de sair da inspeção, então as peças não vão direto para a saída ou para a expedição, como estava lá no slide que eu mostrei para vocês. E um componente do tipo Decide. Vamos colocar o Decide aqui. Aqui no Decide, além do nome dele, certo? Que eu vou colocar aqui, ó, resultado inspeção. O que a gente tem que configurar é a regra, de que forma nós vamos definir. Como eu falei, nós podemos trabalhar com probabilidades, que seriam o chance, ou por regras determinísticas, que é o condition. Nesse caso, a gente está trabalhando com uma determinada probabilidade. Nós temos só dois caminhos, que é a peça está boa e vai embora, ou a peça está ruim e volta para a costura. Por isso que é um two-way by chance.
a gente seleciona o two-way by chance, eu tenho que definir a probabilidade aqui da entidade ser encaminhada para a saída true. Então, se a gente voltar aqui no nosso enunciado, ó, 15% das peças retornam ao setor de costura para correções. Dá para fazer das duas formas, é como um if-else, né? A gente pode inverter a lógica. Eu vou colocar aqui ó, 85, que é o complemento. Então, 85% das peças vão para a saída, vão sair aqui no true. E os outros 15% vão voltar para a costura. Se eu colocasse 15 aqui, também poderia. Daí o que vai mudar? Esse 15 é quem vai sair pelo true. Daí o true é que tem que voltar para a costura e o falso é que vai para a saída. Vamos deixar da forma como estava antes. 85, ok. Então quer dizer que 85% das peças vão sair pelo true e vão para a saída. 15% das peças vão sair pelo falso e vão voltar aqui para a costura. Faltou só ligar a inspeção aqui, né? Então, chega o pedido, passa pelo corte, vai para a costura, depois da costura passa pela inspeção. 85% das peças inspecionadas vão embora, que são peças boas, e 15% das peças voltam para o setor de costura. Seguindo aqui nos slides, agora ele pede para que a gente simule novamente 5 dias, 8 horas, já foi o que nós fizemos antes, e ele vai pedir todos os mesmos tempos que nós tínhamos analisado anteriormente. Então, vamos fazer a simulação. Vou clicar direto no avançar aqui para simular mais rapidamente. Vamos ver os resultados. Estão aqui. Aqui ó, eu deixei aberto os resultados da nossa primeira simulação, aquela que ainda não tinha a inspeção. E aqui nós temos os resultados agora da nossa segunda simulação, que é já com o processo de inspeção. Ele pede, ó, tempo de processamento. Nós vimos isso no vídeo anterior. Tempo de processamento, VA time. Antes, nós tínhamos 23 minutos em média, agora temos 34. Por quê? Porque nós agregamos o tempo da inspeção. Se nós olharmos o médio, o mínimo e o máximo, também teve alterações. Como no vídeo anterior eu já expliquei de onde buscar os dados para responder cada uma dessas perguntas aqui, então eu não vou entrar nesses detalhes de novo. Qualquer dúvida vocês olham no vídeo anterior. Eu só quero mostrar para vocês a comparação, as diferenças, né? O tempo total, ó. Anteriormente ele levava 97 minutos em média para produzir uma peça. 1h30, 1h37. Agora está levando 286 minutos, ou seja, quase 5 horas para produzir uma peça. Mas será que só o fato de agregar aquela inspeção lá vai atrasar tanto o processo? Tendo o modelo, a gente consegue perceber que o problema não é só a inspeção. Porque antes, 100% das peças que saíam da costura iam embora. Agora não, 15% está voltando para cá. Então essa fila da costura aqui, que antes era pequena, agora está ficando muito maior, que é o que está atrapalhando o nosso processo. Um outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó, number in, number out. No primeiro modelo, nós recebemos 205 pedidos. E agora no segundo, 215 pedidos. Mas teoricamente isso aqui não deveria mudar, porque a chegada não mudou nada. O processo mudou só daqui para frente. Então por que o número de chegadas é diferente entre os dois modelos? Basicamente porque são processos aleatórios. Lembra daqueles exercícios da tabela que nós fizemos no quadro? Tudo depende dos números aleatórios sorteados. Como a gente mudou o modelo, como são modelos diferentes, a semente do número aleatório que ele usa é diferente. Por isso que a quantidade de pedidos numa semana no primeiro modelo é uma e no segundo modelo é outra. E aqui é meio óbvio, né? A quantidade de pedidos atendidos diminuiu bastante. E como a gente viu lá em cima, o tempo para atender cada um dos pedidos, ele também diminuiu. Só para finalizar aqui rapidamente, né? A taxa de ocupação do inspetor, do cortador e do nosso costureiro. Então vamos achar aqui. Ó, o inspetor ficou 62% do tempo ocupado. Ele está com uma certa folga. O costureiro, coitado, foi para 99%.
porque começou a voltar muito processo para ele. E o cortador também, 99%. Então, essa diferencinha, dá para a gente dizer que eles ficaram 100% do tempo ocupado. Essa diferencinha ali é simplesmente aquele tempo no início até que as entidades começassem a chegar. Bom, com isso, eu espero que vocês tenham entendido a utilização do módulo decide, né, quando utilizar e de que forma utilizar. Deixa eu retornar aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte, o módulo decide ele pode ser utilizado da maneira anyway by chance. O que está acontecendo aqui? Eu estou imaginando que quando eu faço a inspeção, eu tenho dois tipos de problemas diferentes. Problema de costura e problema de corte, além das peças boas, obviamente. Então, se vocês perceberem, aqui nós temos três saídas. Ó. A primeira saída vai para o setor de expedição, a segunda saída retorna para o corte e a terceira saída, que é o else, vai para o processo de costura. Nós vamos fazer uma atividade 4, essa vai ficar como tarefa para vocês, é a tarefa de vocês da semana, que vocês vão me enviar até na próxima sexta-feira via SIGA. Então, vocês vão alterar aquele modelo que nós criamos na atividade 3. Nessa versão, o setor de inspeção vai devolver, em média, 5% das peças para o setor de corte e 12% das peças para o setor de costura. Então, retornando aqui, ó, 5% das peças vem para o corte, 12% vem para a costura, então 12 mais 5, 17, automaticamente, né, eu estou presumindo que 83% das peças estão corretas e vão para o setor de expedição ou para o setor de saída. Certo? Então, façam essa atividade. Os dados que vocês vão gerar são os mesmos do anterior, né? Tempo mínimo, tempo médio, tempo máximo de atendimento. E o que eu quero que vocês postem lá no SIGA é o arquivo do Arena que vocês produziram e uma tabela. Vocês podem fazer no Drive e mandar o link para mim, ou se quiserem fazer no LibreOffice, no Excel, mandar a planilha mesmo, aí fica a critério de vocês. Até na próxima sexta-feira. Eu acredito que com esses 2 vídeos que eu postei, com essa atividade que vocês vão fazer, nós vamos sanar as dúvidas aí sobre a criação de modelos simples no Arena e também a utilização do Decide, né, para criar o desvio dos fluxos. Qualquer dúvida, podem mandar e-mail e eu vou agendar um chat no SIGA também, né, vou ver um horário ali e aí, caso tenham dúvidas, a gente pode conversar via SIGA. Um abraço.